Bom dia, Anthony. Muito bom dia, querido. Estava analisando hoje uma planilha do dólar justo online no YouTube de uma pessoa e achei interessante. O que você acha? Eu não acredito em dólar justo. Se o dólar fosse justo, ele não corria 42 pontos e voltava 42 pontos para baixo. Você acha que os juros do dólar modificou ou teve potencial de movimentação para ele movimentar 42 pontos ou movimentar 42 pontos para o outro? Então esse cenário de que existe um apressamento justo para ele, o apressamento justo para ele é o último. Porque eu faço um negócio, vou dar um exemplo para vocês, gente. Eu sou a corretora Y. Chega a Petrobras e faz um negócio comigo aqui, um NDF. Eu vou vir aqui e vou comprar tudo que eu preciso para travar. Eu vou vir aqui e vou vender tudo que eu preciso para travar. Eu não quero saber de justo, não. Eu quero saber dos milhões que eu estou ganhando fora da tela. Eu preciso proteger esses milhões que estão fora da tela. Então a gente não pode colocar todo mundo aqui no mesmo saco. Então quando se fala em curva de dólar, você tem os juros implícitos. E os juros intradiário pouco se movimenta. Então o que justifica uma movimentação direcional? O que justifica uma movimentação errática, como a gente está vendo? A fala já foi lá atrás. Né? Então, o que acontece? Quando eu falo com vocês que eu estou trabalhando e eu tenho uma leitura de preço justo, o que eu gero na cabeça de vocês? O Anthony tem uma informação institucional. O Anthony sabe o que o mercado faz. O Anthony sabe o que o institucional faz. E se eu souber isso, eu nunca mais vou perder dinheiro. Não é isso, gente. O institucional trabalha a parte dele. Ele é um grãozinho de areia dentro do mercado, igual todo mundo é. Ninguém segura o mercado no peito sozinho. Pode segurar por um período, mas a chance dele tomar uma sapecada é grande. O mercado ele é sempre soberano. Então quando eu abro aqui, ó, aprendam, né? Uma situação que é importante a gente observar. Quando eu abro isso aqui, ó, e deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. E eu coloco aqui em volume, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é um volume financeiro do dólar hoje. Que institucional vai trabalhar isso no risco? Sozinho, para fazer o preço, para colocar onde é que ele quer, para trabalhar onde é que ele quer. Então nós precisamos de quebrar narrativas. Então, qual que é a ideia? Se você me pergunta se a planilha é legal, porque ela vai gerar possíveis suportes e resistência, do mesmo jeito que a gente está olhando com outro tipo de ferramenta. Agora falar que todo mundo do mercado está olhando aquilo ali, nós estamos fadados a fracassar e quebrar por conta da narrativa, porque nós vamos criar um viés de leitura e um viés operacional também, tá? Então, para quem não deixa omitir, estávamos conversando aqui dentro do nosso ambiente que eu ia fazer venda entre o 18 e o 22. Eu expliquei por diversas vezes. Sem dar call, tá, gente? Então, aonde que foi a movimentação boa? Aqui. Mas eu vou falar que aqui entrar porque o banco X, o banco Y... Não, gente. É por conta do contexto. Por conta do contexto, eu acredito que ali pode dar uma boa possibilidade. Só. Então, esse justo, ele é quebrado as narrativas quando a gente vai colocando e aprofundando. O problema é que vocês chegam com as perguntas até a mim, mas não aprendem a fundamentação para a gente discutir. Então eu também fico no ar, tá? Então fica superficial para mim. Então se você falasse assim, olha, o cara trabalha o preço justo porque ele calcula os juros de segundo e segundo. Se ele calcula os juros de segundo e segundo, você vai saber que os juros não vai mudar muito de 6 para 45, a ponto da curva ter que mudar daqui a um minuto. Entenderam? Ah, não, ele calcula esse justo pela volatilidade das prévias. Pô, nem todo mundo está procurando trabalhar Petax. Ah, não, ele calcula esse justo porque ele trabalha a frequência de movimentação do mercado, de 0,5%. Aí é que tá. Nem todo mundo do mercado está comprando e vendendo com 0,5%. As compras e as vendas são erráticas. As necessidades são pontuais. Mas o mercado atinge uma frequência quando junta todo mundo naquela necessidade. Então, por exemplo, quando junta eu, Anthony, quando junta você, quando junta o Rodrigão, quando junta os alunos, de maneira geral, esse é o ambiente. O ambiente não sou eu sozinho.
O mercado é a mesma coisa. Quando junta todo mundo, ele traz uma característica prática. Esse gráfico que a gente vê de movimentação, ele só faz isso aqui, ó, tá? Porque nós temos um gráfico que trabalha no eixo X e no eixo Y. Fora isso, ia ser um monte de pontinho errático. Que aqui está o Anthony, aqui está o BTG, aqui está a Nova Futura, aqui está o Banco Inter, aqui está o Santander, aqui está qualquer outro tipo de participante. Chama-se movimento browniano. Necessidades distintas em situações e referências distintas, que tem gente colocando lote, tirando lote, gente colocando lote 10 pontos acima, gente colocando lote 10 pontos abaixo, gente comprando, gente vendendo. Esse é o mercado. Quando nós trazemos esse movimento, quando nós trazemos essa necessidade pontual, essa movimentação aleatória de todo mundo para um gráfico de X e de Y, ele se torna só a movimentação para cima ou só a movimentação para baixo. Então, do mesmo jeito que teve gente que vendeu aqui nesse 18, teve gente que comprou aqui nesse 18. Porque para existir venda tem que ter compra. Para existir compra tem que ter venda. Então, teve gente que chegou aqui em cima e falou, para mim é bom comprar aqui. E o cara comprou aqui e está ganhando dinheiro. Por que ele está ganhando dinheiro se esse mercado caiu? Porque a necessidade dele de dinheiro está fora da tela. Entenderam o raciocínio, gente? Não quer dizer que todo mundo que está comprando quer que o preço suba. Todo mundo que está vendendo quer que o preço caia. Quer dizer, vai empurrar o preço no peito. Tá? Então eu só fui aprender isso lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque a narrativa criada no Brasil parte de outros pressupostos. Então eu preciso de ajudar a quebrar que esse preço justo, isso é o mercado. Necessidades distintas, com pensamentos distintos. A gente não sabe o que o A, o B, o C está fazendo. Eu não sei quanto de Pix entrou na sua conta hoje e quanto você vai aceitar negociar aqui. Vocês não sabem o quanto eu vou aceitar negociar aqui. Eu não sei se você tomou café, se você já almoçou. Só que a partir do momento que nós temos um outro gráfico para organizar isso, porque nós só temos duas opções no mercado, ou comprar ou vender. Né? Então isso faz com que o movimento saia da aleatoriedade e venha para um cenário direcional de movimentação. Então vocês vão falar assim, ah, mas eu uso esqueci agora o nome que o pessoal usava muito aí para correlacionar a movimentação do mercado. Se você vai olhar aquilo ali, é 0,5% de movimentação. Então, quando você vai olhar 0,5% de movimentação e você olha aqui, ó, o que é, gente, 0,5% de uma movimentação do mercado? Se eu pego aqui, ó, da estaca 0, tá? E movimento 0,5% para baixo, isso dá aproximadamente 25 pontos. Olha só, gente, como é que é a cabeça. Isso dá 25 pontos. Eu tenho aqui um padrão de book de ofertas. Ó, eu tenho aqui um padrão de book de ofertas, né? 25 pontos, quando eu pego o mapa, deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Esse book aqui, ó, que é o book agrupado, quando eu coloco aqui uma relação de 25 pontos, olha só, gente, quando eu coloco uma relação aqui de 25 pontos, deixa eu travar aqui para a gente ler. Então o mercado está no 95. Se eu coloco 10 pontos, 105. Se eu coloco mais 10 pontos, deixa eu só apagar a mensagem aqui. Se eu coloco mais 10 pontos, 115. Né? Então 25 pontos dá indo um pouquinho mais acima. Vamos colocar que vai dar aqui 2.000 contratos para se negociar 25 pontos nesse mercado, tá? Então 2.000 contratos vão se negociar 25 pontos. 2.000 contratos dentro de um padrão prático vai servir de referência de movimentação. Então, por exemplo, o mercado movimenta 2.000 contratos com relação ao negócio a cada 30 minutos. Então, logo, esses 0,5% de movimentação vai corresponder a um movimento padrão de 30 minutos. O que vai mudar essa característica? Essa característica vai mudar o quê?
se diminui o número de contratos aqui no book de ofertas, automaticamente ele pode atingir 25 pontos, que dá 0,5%, num número menor de tempo. Então, se eu tenho ali 2.000 contratos, se eu diminuo isso para 1.000, automaticamente, em 15 minutos, eu já atinjo esses 0,5%. Com mais 15 minutos, eu vou andar mais 0,5%. E aí, o que começa a acontecer com aquela frequência de 0,5%? Não é suficiente para trabalhar esse curto espaço de tempo. Se aumentar o número de contratos aqui no book, também muda a expectativa de movimentação. Então, o que acontece na prática? O VTC. Quando a gente olha essas ferramentas de justo, isso vai funcionar no mercado padrão que a gente está vendo aqui de 30 contratos por nível de preço. A partir do momento que o mercado mudar a sua estrutura, todos esses justos serão mudados. Esses justos precisarão ser readequados. Por isso que lá atrás se trabalhava 2 pernas de juros. Meia perna, uma perna e meia. Não, meia perna, uma perna e meia, 2 pernas. E depois passou a trabalhar 10 pernas, 20 pernas, 30 pernas, 40 pernas. O mercado ele trabalha realmente em cima da perna de juros? É óbvio que não. Por quê? Porque à medida que esse juro variou e a estrutura do mercado mudou, ele passou a trabalhar 40 vezes os juros, que antes trabalhava meia vez, uma vez os juros. Então, se eu trago essa referência de como se isso fosse algo justo, na mudança do mercado vocês estão fadados a fracassar, e começar do zero depois de 1, 2, 3 anos é muito difícil. Então, vocês têm que entender o seguinte: funciona como suporte e resistência, vou ganhar dinheiro. Parou de funcionar, vamos procurar outra coisa, tá? É só essa ideia para a gente contextualizar, e é importante essas narrativas, porque aí a gente vai trazendo uma nova perspectiva em cima delas. A maioria das pessoas acabam não abrindo o que elas fazem, o que dificulta a gente trabalhar essa narrativa de maneira mais saudável. Mas nós estamos aí para colocar vários contrapontos e deixar vocês pensarem, e vocês decidem, escolhem, né, o que vai seguir, o que vai trabalhar, o que vai acreditar, ou então abrir a mente de vocês para aprofundar ainda mais nesse conhecimento. Tá? Então essa é a ideia, beleza? Legal ter trazido isso, e essa é a minha opinião.